Fala, Maurício. E aí, galera, Xadrez Piraí, tudo bem? Xadrez Piraí na área, aqui quem tá falando é o Maurício. E hoje, na estreia do nosso podcast, trazemos a ilustre presença do Márcio Fernandes de Lima, que pessoalmente para mim é uma pessoa muito importante, afinal de contas foi quem me ensinou a jogar xadrez. E aí, Márcio, tudo bem? Olá, Maurício. Beleza? Beleza todo o pessoal aí, amante do xadrez, os entusiastas. Um grande prazer aí. Obrigado pela ilustre presença. Da mesma forma, eu acredito que tenho muita admiração também por você, Maurício, por toda essa história que você fez pelo xadrez piraiense aí. E foi um grande prazer os primeiros jogos que a gente teve lá no passado, lá, e a gente não tinha ideia de onde o xadrez piraiense ia chegar, né? Mas estamos aí, é um prazer participar desse primeiro podcast aí, pioneiro, né? Vamos, assim como a primeira partida, sempre tem um primeiro podcast. Sim, vamos torcer para que, na verdade, já há algum tempo eu estava amadurecendo essa ideia de ter um podcast, uma ferramenta de comunicação que o povo tem utilizado bastante, tem gostado. E como o Xadrez Piraí está em todas as mídias, né? Eu achava que também estava na hora de a gente colocar um podcast também. Legal, bacana. Márcio, mas assim, quando que você aprendeu a jogar? Com quem que você aprendeu a jogar? Foi por acaso? Como que aconteceu? Então, na verdade, assim, o xadrez, acredito que a primeira vez que eu tive contato com o xadrez foi... eu devia ter uns 11, 12 anos de idade, e foi numa área rural, num sítio, né? Então a gente tava... eu e dois primos lá jogando observando eles jogar xadrez, e naquele local lá não tinha nem luz elétrica, Maurício. Então o que iluminava a noite ali era o barulho era o liquinho, né? O liquinho. Então era um silêncio total. Nós três ali, eu observando os dois jogando xadrez, e só tinha o barulho do gás do liquinho, o barulho da peça no tabuleiro e o barulho do relógio, aquele relógio cuco na parede ali. E foi os primeiros... É uma lembrança que eu tenho, assim, muito bacana, né? Porque talvez pela falta de outras entretenimento, né? Naquela área rural, assim, eles passavam o tempo jogando xadrez. E um deles era o Wellington, né? Que posso falar dele, mas... Nossa, perdi muito pro Wellington, diga-se de passagem. Bacana. É que, na verdade, legal. Assim, assim... tinha uma teoria, né, Márcio? Mas o Wellington se sobressaía porque ele era muito ativo, né? Ele era mais técnico, né? Ele era mais técnico. E assim, eu comecei... Aí, essa foi a primeira experiência, né? Que, assim, eu não cheguei a jogar, né? Eu só observava ele jogando. E... aí depois, quem me ensinou mesmo a jogar uma partida foi o Sandro. O Sandro hoje ele é motorista na prefeitura de Piraí do Sul, né? Então foi ele mesmo que me ensinou a jogar, de fato, né? A movimentação das peças, a teoria assim de abertura, de pé, de partida. E depois a gente foi desenvolvendo isso com o passar do tempo. Isso aí foi em 1991, Maurício. Eu devia ter, nessa época, eu já tinha uns 13 anos de idade, né? Foi uns 25, 29 anos atrás. Então, já faz um tempinho bom aí, né? Foi nesse ano que você me ensinou a jogar também. Eu tava lembrando esses dias aqui, e eu lembro que você perguntou se eu sabia jogar xadrez, eu falava que já tinha ouvido falar, que eu achava que era muito complicado. E eu sempre fui meio metido a jogar tudo, né? Aí você pegou e colocou aquele tabuleiro teu, que acho que você tem até hoje, aquele pequenininho. Tem até hoje, aquele tabuleiro tá guardado até hoje. Aí você tentou me ensinar a colocar as peças, já fui colocando no meu jeito, e era uma posição de dama. Deu muita risada na época. Então,
Não é isso, De então. fato, aquela época, né, a gente jogava, logo quando eu comecei, era interessante porque a gente jogava futebol na rua, né? Então, naquele tempo não existia tecnologia de celular, esse entretenimento da internet de hoje, assim, né? E todas as ferramentas de entretenimento que tem. Então, a gente não tinha muitas opções. Então, a maior opção nossa lá era o futebol, na rua. E quando veio o xadrez, né, que eu ganhei da minha mãe, aquele tabuleiro, por ter aprendido a jogar com o Sandro lá, né, eu comecei a ensinar o pessoal na rua. Então, às vezes, a rua que fazia barulho com o futebol entrava em momentos de silêncio com o xadrez. E foi meio que viral. Todo mundo começou a jogar e o pessoal aprender daquele jeito, né? E assim, uma das coisas que marcou bastante ali naquela época, né? Foi uma passagem que a gente estava jogando, acho que tava umas 3 ou 4 pessoas em volta do tabuleiro, e aí chegou o seu Pedro. Desde então ninguém conhecia o seu Pedro, né? E a gente jogando na calçada o xadrez ali. Aí parou aquele homem assim, olhou pra nós e perguntou: quem de vocês que joga melhor ali? Naquela época ali, assim, a turma brincava com o xadrez, né? Mas assim, teoria de técnica, de jogo e essas coisas assim, ninguém tinha, ninguém conhecia. Aí o pessoal apontou pra mim, né? Não, esse aqui que joga melhor, né? Aí ele, posso jogar com você? Eu falei, claro, vamos jogar. Eu montei as peças rapidamente assim. Ele olhou com bastante calma pra mim e falou: o xadrez é um jogo de classe. E ele tem que ser respeitado. E daí começou a arrumar as minhas peças lentamente, foi me explicando sobre a disciplina e principalmente o respeito ao adversário. E naquele momento ali, o xadrez ele passou numa outra fase, assim, uma outra fase de entendimento para mim, sabe, Maurício? E o que era um jogo de entretenimento começou a mostrar uma forma de você aprender disciplina, aprender respeito, aprender organização, aprender várias coisas que eu passei então a utilizar para várias outras coisas na vida, né, correlatas assim. Mas foi bem bacana. Então, acho que uma das fases mais marcantes foi aquela conversa com o seu Pedro ali. E ele gastou mais tempo falando sobre a teoria, gastou mais tempo falando sobre toda essa breve histórico assim que ele me falou, né, do que na partida propriamente dita, né, porque até então não sabia que alguém podia ganhar de outra pessoa com tão poucos lances, que foi o que aconteceu, que eu perdi para ele, acho que rapidamente ali. Acontecia com frequência também. Eu jogava com você as primeiras, com o Hélio, então nem se fale. Eu conheci o seu Pedro depois. Eu conheci o seu Pedro assim. Eu não sei se você lembra que tinha uma papelaria ali no centro, a CCC Papelaria. Sim, lembro. E eu, na época, eu jogava basicamente desde a mesa. Eu já tinha aprendido ali com você os movimentos, mas, sinceramente, naqueles primeiros momentos, o xadrez assim não me empolgava. Eu não imaginava que eu fosse me dedicar tanto ao xadrez, né? E aí eu estava conversando ali na CCC e surgiu a palavra xadrez e o seu Pedro acho que estava tirando uma cópia de algum livro até, por sinal. E ele, aquele jeitão dele: olha, você joga xadrez, menino? Eu falei, eu tô aprendendo a jogar. Nós temos uma turma que joga lá em casa e se você quiser e nos deu o prazer da sua presença, está convidado. Bacana. Aquele jeitão sempre... Legal. É um gentleman, né? O seu Pedro. Isso, exatamente. Um respeito com... E aí eu aceitei o convite, entendeu? E ali os primeiros movimentos eu aprendi com você, mas ali as técnicas, anotação, alguns conceitos teóricos e temáticos assim, eu aprendi com ele e com o Carlos Bolivar, né? Que também é uma lenda do xadrez piraense aqui, né? Sim, exatamente. E até eu estava conversando ontem com o Paulo Brizola, que também é uma das grandes figuras assim, do nosso xadrez. E com certeza ele vai estar no nosso podcast também, nas nossas histórias, pela figura que é. Ele me falou da amizade que você tinha com o Reinaldo, né? Vocês eram grandes amigos. Sim. E tal.
E o Paulo também era um grande amigo do Reinaldo. Eu tinha amizade com o Reinaldo, mas não chegava nem perto do que você e o Paulo tinham com ele. E do Reinaldo eu tenho uma lembrança que, veja, ele emprestou um livro de mim uma vez, e muito tempo, eu nem lembrava mais que estava com ele. E quando a gente retomou aquela época do tênis de mesa ali, acho que foi 2009, 2010, por aí, eu vi o Reinaldo entrando ali no pavilhão, a gente estava treinando, e aí ele: ô Maurício, lembra desse livro aqui? Aí eu falei: caraca, cara, eu não lembrava desse livro aqui. Tinha sido o primeiro livro que eu comprei, e ele foi lá só para me entregar, né? E só que o Reinaldo era um jogador muito forte, também não era um jogador que vivia das teorias do xadrez, ele era um cara muito, muito intuitivo, ele tinha umas ideias próprias ali que acabavam dando certo, né? Ele tinha um jogo bastante agressivo, eu lembro. Extremamente agressivo o jogo dele, era... Até as primeiras vezes que eu joguei com ele, assim, eu fiquei meio surpreso, né? Porque na época, assim, tipo, e aí já era 93, 94, quando eu comecei a estudar um pouco com mais afinco e fui deixando meio o tênis de mesa de lado. Até o xadrez, assim, eu aprendi por acaso com você e acabou entrando de vez na minha vida porque eu machuquei o joelho, né? E aí, eu lembro até hoje, eu no vôlei de areia, e fui no Dr. Márcio. O Dr. Márcio falou: olha, Maurício, se você não cuidar desse joelho aí, você vai ter que acabar operando. Aí eu falei: não vou operar, né? E aí o xadrez acabou um rumo maior do que eu esperava na vida, e estamos aí até agora. Márcio, você lembra daquele torneio que teve em 1993 no Queiroz Neto, que era o torneio da semana cultural do Colégio Queiroz Neto? Então, Maurício, até eu lembro de alguns torneios no passado, mas precisamente desse do Queiroz Neto eu não me recordo muito, sabe? Eu lembro de um dos torneios que ficaram marcantes para mim. Foi um torneio que aconteceu, eu creio que foi em 2010, 2011. Eu não sei se foi o estadual, mas reuniu muito do jogador de xadrez e grandes nomes do xadrez. E um outro torneio que foi por... Eu acho que sim. Acho que foi um dos maiores torneios que surgiu no xadrez. Mas é um dos mais importantes da história de Pirei, com certeza. Aquele marcou bastante, né? Tinha grandes jogadores, sim. Bastante jogadores assim conhecidos e movimentou muito o xadrez no Paraná, assim, digamos assim, o Paraná, todos que jogam xadrez voltaram os olhos a Pirei do Sul aquela época, né? Sim, foi época. E foi um dos campeonatos que marcou e teve um outro que marcou também por uma partida que eu fiz ali, que eu considero que foi um dos meus bons resultados, que eu joguei contra o Carlos Bolivar e acabei tendo vitória, né? Talvez ele tava num dia muito ruim, porque ou foi uma questão de sorte ali, mas foi uma das partidas que eu acho que eu me sagrei como um dos melhores resultados que eu tive. Ele foi uma partida no campeonato em cima do Carlão Bolivar. Na verdade, sempre é marcante quando a gente ganha do jogador assim, em tese mais forte. Assim, na época, digamos assim, a pré-clube, a primeira vez que eu ganhei do Carlinho, eu lembro até hoje, foi ali na lanchonete do Tonon, que ali era meio um café de la regência. Lembro. A gente se reunia. Lembro. E eu lembro que o Tonon foi o primeiro a comprar um relógio de xadrez aqui por aí. Então a gente acabava jogando umas partidas de relâmpago ou de rápido ali. Ele tinha a bancadinha pra gente jogar. E eu lembro, foi a primeira vez que eu ganhei do Bolivar, foi ali, na lanchonete dele. Eu lembro até hoje que foi uma defesa Caro-Kann, que depois acabou me acompanhando e eu jogo com ela até hoje, né? E4 ou C6. E eu acabei ganhando do Carlinho, assim, eu fiquei muito contente. Infelizmente eu não anotei essa partida, mas eu lembro que a hora que terminou a partida, assim, que o Carlinho abandonou, porque na verdade eu fiz um lance que eu nem imaginava no que fosse dar. Aí fiquei olhando, daí o Carlinho olhou pra mim assim: mate. E aí o Anderson deu uma gargalhada, porque o Carlinho viu que era mate, eu não tinha visto. Eu joguei na frente assim e tal. E foi engraçado aquela cena. Eu lembro de quando eu ganhei do Carlinho a primeira vez. Aí depois, lógico, as outras 10, 15 que eu joguei com ele, acabava perdendo, né? Porque ele realmente era
era muito forte. Mas aquele torneio de 93, eu lembro que você ficou em segundo, eu fiquei em primeiro, você em segundo, em terceiro ficou o Cleverson, o Guimarães, que depois foi policial, acabou falecendo. Aí acho que em quarto ficou o João Luiz, em quinto ficou o Guga. Lembra do Guga? Lembro demais. Nossa, um grande amigo. E eu tenho algumas partidas, na verdade eu tenho todas as partidas que eu joguei nesse torneio, eu tenho anotadas, que na verdade assim, tipo, só quem anotava, quem começou, eu comecei a levar um pouquinho mais a sério ali, né, 93 em diante, e quem arbitrou esse torneio foi o seu Pedro. Quem me convidou para organizar esse evento foi a professora Iracema, não sei se você lembra dela, tinha aquele lembro também. O Aero Itamaraty. Né? O Itamaraty. Era histórico, né? Em Piraí, aquele carro. Bacana, e foi ela que instigou você a organizar o campeonato lá? Oi? Ela que instigou você a organizar o campeonato? Na verdade, assim, quando eu comecei a estudar um pouco mais de teoria, aí eu comecei a frequentar um pouco mais a biblioteca do Queiroz Neto, né? E tinha uns livros... Onde tem um tabuleiro de xadrez. Isso. Onde tem um tabuleiro de xadrez. E aí ela me viu na biblioteca, lendo esses livros e tal. E eu lembro que daí na hora do intervalo, ela me chamou. Viu? Pera aí, volta a parte lá. Vai ter que editar o texto, cara. Me ligaram bem na hora aqui, cara. Não, tá tranquilo. Viu? Depois você edita lá. Você tava falando da professora, né? Da Iracema lá que... Isso. Não, fique tranquilo. Não edita ou vai tudo pro ar, não interfere em nada aqui. Fica mais natural? Fica mais natural, mais divertido. E aí ela me viu na biblioteca e aí depois de um tempo, acho que foi no intervalo, ela me chamou, olha, tudo bem, professor Iracema e tal. E eu vi que você gosta de xadrez e agora, essa próxima semana, a gente tem a Semana Cultural do Jorge Queiroz Neto. Você não quer organizar um torneio pra gente? Olha, eu não tenho experiência nenhuma, né, em organizar torneios e tal. Posso ajudar, mas eu tenho uma pessoa que, com certeza, pode pelo menos ali arbitrar, tomar conta, né? Eu ajudo no que for possível. E aí eu convidei seu Pedro, ele aceitou. E aí a gente fez o torneio. Foi um torneio bem bacana. Eu lembro que não foi na biblioteca, foi numa sala de aula. A gente meio que fez um cercadinho por lá. E aí a gente foi jogando. E foi bem bacana. Legal. E a biblioteca do Queiroz Neto, lá do Sejão, ele tinha também um tabuleiro, sabe, Maurício? Então, tava lembrando aqui, você falando da escola lá, né? E lá tinha um tabuleiro. Eu jogava muito com o Marcelo Delboni lá na escola. Então a galera saía pro recreio e a gente ia pra biblioteca. Então era uma coisa meio surreal, né? Porque, assim, todo mundo queria jogar futebol e ficar brincando com outras coisas. A gente passava o tempo jogando xadrez na biblioteca. Aí batia o sinal, a gente não dava tempo de terminar a partida, a gente não tinha o hábito de anotar, e muito menos capacidade de lembrar a partida do dia anterior, né? Mas a gente foi... a gente tinha como um entretenimento, um passatempo legal ali. Bem bacana aquela época. O Marcelo Delbono eu joguei 2 vezes com ele até hoje. E acredito que ele não vai acabar jogando mais, né? Nem sei onde ele tá e tal, acho que ele nem joga mais. Mas eu ganhei a primeira dele, e aí uma vez ele ganhou de mim, e ele nunca mais quis me pegar. Eu acho que ele disse, não, quem ganhou a última fui eu. Vale a última. Legal. Vale a última. É zoeira, nem sei se foi isso, né? Mas assim, a gente acabou nunca jogando. E o Marcelo teve resultados expressivos, uma vez que foi um torneio que a gente fez, foi em 93, esse torneio a gente jogava na Casa do Bolivar, as partidas. Geralmente à noite, ou no sábado à tarde, ou nas folgas do seu Pedro e do seu Carlos, né, o tio do Michael Ribeiro. A gente acabava jogando. Mas esse, infelizmente, foi um torneio que nunca acabou. Eu lembro que teu vizinho aí, que jogava muito bem, por sinal, o Jairo, lembra do Jairão? Lembro demais. Então, ele jogava muito bem. Eu lembro que esse torneio, os 2 melhores foram o Paulo Brizola e o Jairo. Eles fizeram 8 pontos de 11 possível. Eu perdi pros 2, inclusive. E eu fiquei, acho que em terceiro. Ficaria em terceiro.
com 7 pontos. Eu perdi pro Paulo, perdi pro Jairo, perdi pro Carlinhos e não lembro quem outro que eu perdi. Aí perdi pro Marcelo. E na época, assim, eu já estava jogando razoavelmente bem, com os padrões, assim, piraenses. Foi meio que zebra, mas o Marcelo jogou muito bem, não foi nenhum demérito perder para ele, foi realmente um mérito. Tanto que ele ganhou de mim e ganhou do Bolivar também no mesmo torneio. Tava num nível forte, então. Cargas d'água, sim, eu não lembro porque cargas d'água esse torneio não terminou. Mas eu lembro, assim, que eu lembro de cabeça que estava participando, era eu, o Carlinho, o Anderson Tonon, o Jairo, o Paulo, o José, o Reinaldo, o Marcelo, acho que já falei, seu Carlos. Era a galera que estava sempre ali por perto e sempre se reunia ali, regado a muita pipoca e chá que esse Félix fazia pra gente. Né? Seu Pedro também gostava muito de chá. Era divertido. De chá e xadrez. Mas ali, fora toda essa tua história no xadrez, foi ter uma história legal também, que você trabalhou no Sicredi, não fazendo propaganda, mas a verdade é essa, ajudaram bastante a gente. Você saiu em 2005, que você comentou comigo? Né? Eu trabalhei em torno do ano 2000 a 2005, aproximadamente. O Sicredi, ele patrocinava os jogos, né? Tinha os jogos escolares, jogos... Eu não lembro se eram jogos... E ele foi patrocinador Master. Ele foi nosso patrocinador Master, acho que de 2003 a 2005, 2002, 2004, agora não estou bem lembrado. Mas o Sicredi foi bem importante para isso. E não sei, eu acho que você ajudava a fazer um meio de campo lá pra gente também. E você também foi secretário de administração e foi secretário de esportes interino, uma época aqui, né? 2010, 2011, mais ou menos? Isso, de esportes que foi uns 30 dias aí. E de administração foram uns 3 anos e meio, aproximadamente. De 2009 a 2011. 2012, aproximadamente. Então, eu acho que eu comentei com você, eu fui convidado para fazer parte de um livro, que são os professores de xadrez pelo Brasil, e aí também a mesma editora, o editor o dono da editora, na verdade, ele leu o que eu mandei para ele e falou: olha, Maurício, acho que você tem muita história bacana e eu quero também escrever um livro sobre a história do xadrez em Piraí, só sobre o xadrez em Piraí. E perguntou se eu topava. Eu falei, mas mais do que na hora, né? Eu topei. Inclusive, ontem eu tive uma reunião de pauta com ele ontem. Cleiton Marino Santana, que ele era aqui do Paraná, agora ele tá no Mato Grosso. E ele ajeitou o xadrez por lá, sabe? É um rapaz muito competente, o presidente da federação por lá e tal, e ele acabou se estabelecendo muito bem por lá. E ele me convidou, a gente aceitou. Então tem muita coisa bacana. E tem muita lembrança do seu Borges também, que ali da Faxema, que ele foi o primeiro, digamos assim, que foi o nosso patrocinador Master, em agosto de 2001, eu lembro, foi que a gente assinou um contrato com ele, e aí ele realmente abriu as portas para que a gente conseguisse alçar voos mais altos aí, né? E aí, ele sempre foi um grande incentivador do esporte, né, no município, ele sempre incentivou. Tanto que ele já foi até homenageado em vida. Eu acho que a homenagem, na verdade, tem que ser feitas em vida, né? Ele Sim. foi homenageado aqui pela secretaria, né? Levou o nome dele no campeonato de futsal, mas ele também foi muito importante para nós aqui no xadrez. Infelizmente, ele sofreu um acidente e tá com a coluna meio que comprometida, tá se recuperando. Eu tenho conversado bastante com o filho dele, né, o Jussi, e o Jussi falou que ele tá se recuperando bem. E aproveito e mandar um abraço, vou mandar o link do podcast para ele também, para ele ver que ele é lembrado, que é querido da turma do esporte. Vou aproveitar para mandar um grande abraço para ele também, pelo podcast. Então é isso, Márcio. Acho que foi um bom bate-papo. Valeu muito a pena a gente trocar essa ideia. Com base nesse podcast, eu vou falar alguma coisa também no vídeo. Vou colocar uma partida. Eu vou colocar uma das partidas bizarras nossas ali. No começo, lógico. Aquele começo, né? Para saber o xadrez de entretenimento. Coloca uma partida, coloca xadrez de entretenimento. Exatamente. Sem técnica, sem nada.
só por diversão. Só na base do físico, do sacrifício. Vai ser divertido. Vai ser divertido. Cara, agradeço muito esse teu tempo aí, muito obrigado mesmo. E legal, aí, Maurício. Próxima, a gente volta a conversar, numa dessa a gente coloca mais gente no podcast aí, e você entra também de convidado para a gente ter um bate-papo, de repente até com o próprio Paulo, porque daí vocês têm muitas boas lembranças do Reinaldo e a gente volta a conversar. Exatamente. O xadrez só me trouxe boas lembranças, Maurício. Não tenho nada assim que foi uma época muito boa na vida, toda aquela época daquele aprendizado, passando para as outras pessoas, né? Até o momento que aquele dia que a gente jogou aquela primeira partida, né? Partida não, mas aquele primeiro dia que você teve contato com o tabuleiro, né? E a gente não tinha nem ideia de onde podia chegar, né? O xadrez em Piraí do Sul aí. E hoje tem muitos atletas aí, muitos praticantes do xadrez que estão hoje aí, uma galera nova, né? Que eu não conheço quase ninguém, mas que se deve a você estar difundindo o esporte aí, né? Vai sair até um livro agora, imagina só. Isso aí, naquela época a gente nunca imaginava, né, que ia ocorrer isso em 91. É que assim, eu não pode até ter um pouco clichê o que eu vou falar, mas o tênis de mesa era um esporte que eu gostava muito, mas ele com o tempo se tornou uma paixão, né? Agora amor mesmo acabou sendo o xadrez. Embora sempre que possível eu dou umas raquetadas, até agora faz um certo tempo que eu não jogo. Quero voltar a jogar, brincar um pouquinho, porque afinal de contas também foi uma modalidade muito importante para mim. Mas o xadrez acabou se tornando, digamos assim, a minha profissão, né? Alguma coisa que foi o meu ganha-pão, foi alguma coisa que me projetou profissionalmente. Sou muito relacionado, bem conhecido, mas a gente não faz nada sozinho, né? Tem pessoas que ajudam muito nesse sentido, e com certeza você foi uma delas. Eu aproveito aí, já mais uma vez agradeço a você por aquelas aulas que você me deu ali, naqueles primeiros momentos. Aquele super L que eu fiz com o cavalo capturando a dama já de primeira, porque você falou que mandaram em L, só não me falou o tamanho do L. Acho que naquele dia lá você viu que a vida não era tão fácil assim, né? Não, é verdade. E assim, Maurício, também aproveitar, né, antes que eu esqueça aí, de parabenizar você também por todo esse trabalho aí que você fez, né, e que tem feito pelo xadrez. Muita gente que tá praticando graças ao teu incentivo, o teu auxílio, correr atrás, né? Você sempre tá correndo atrás para organizar campeonato e difundir o esporte, e com isso tá criando muita disciplina e respeito na piazada de hoje aí. E desejo sucesso, Maurício, pra frente aí, só sucesso, e cada vez continue assim, cada vez difundindo mais o esporte. E lembrando que você estava falando do tênis de mesa ali, né? Eu tava pensando, o tênis de mesa você vai conseguir jogar até uma altura da vida, né? Quando você ficar velho, você já não consegue se movimentar com velocidade suficiente para jogar o tênis de mesa. Mas o xadrez é o único esporte, eu acho, que talvez você consiga jogar até o último dia da tua vida, não importando a idade, né? Porque ele não vai depender tanto da... Claro, com certeza. Eu não sei quanto... coisas que me atraiu bastante no xadrez foi isso, né? Essa possibilidade de sempre estar jogando, fazendo o que a gente gosta. Mas não pode esquecer do condicionamento físico também, né? Pra vida, né? Não é porque joga xadrez que você vai ficar engordando, Maurício. Na verdade, eu não tenho uma vida sedentária, eu já tenho uma vida deitária já, né? Eu tenho que melhorar isso, com certeza. Legal, bacana, cara. Cara, mas então muito obrigado pela presença, e aí a gente vai voltando a conversar. Beleza, valeu, Maurício. Grande abraço a todo mundo aí que tá ouvindo aí, beleza? Um abração, até mais. Tchau. Xadrez, Piraí.